Olá, Teresópolis, seja bem-vindo ao primeiro e maior debate já organizado em nosso município. Grupo Diário, junto com seus parceiros, traz hoje os 7 candidatos. Tivemos uma ausência, daqui a pouco vamos explicar por que dessa ausência. E, a partir de agora, o teresopolitano tem acesso às propostas e também às ideias desses candidatos para o futuro de Teresópolis para os próximos 4 anos. Vamos passar aqui aos nossos parceiros e que também nos possibilitaram a realizar este, que repito, é o maior debate já feito em nosso município. O debate tem a organização do Grupo Diário, Jornal Diário de Teresópolis, Diário TV, o Sim Comércio, o Observatório Social do Brasil em Teresópolis, a OAB, a ACIAT, com apoio do Hotel Intercity, Sandro Borges Produções e Eventos, VM Madeiras, Padaria Império, F-Security e Ricardo Wagner. Antes de mais nada, vamos mostrar a você que está em casa as nossas regras, como será organizado este debate que se inicia a partir de agora. Bom, neste primeiro bloco, nós teremos 8 perguntas, na verdade 7 perguntas feitas pelas instituições que compuseram a organização do evento. Então, foram divididos temas como transporte, saúde, mobilidade urbana, e a partir desses temas foram desenvolvidas perguntas que os candidatos terão a oportunidade de respondê-las. Serão 3 minutos para cada candidato e a partir desses 3 minutos eles vão responder esses questionamentos. No segundo bloco, teremos um momento também histórico, assim como a realização deste debate. Teremos aqui a participação do Observatório Social do Brasil em Teresópolis e a leitura de um termo de compromisso com a transparência. Essa é a proposta do Observatório Social para os candidatos. Então, o futuro prefeito, se estiver aqui nessa composição, terá esse compromisso assinado. Os candidatos terão a oportunidade de assinar esse compromisso ou não. Em não assinando ou assinando, terão 1 minuto para justificar. Tudo isso no segundo bloco. Terceiro e quarto blocos do debate. Teremos as perguntas feitas por candidato para candidato. Foram sorteados previamente as ordens dessas perguntas. Daqui a pouco vamos passar para vocês quem fará a pergunta e quem vai responder. Todos os candidatos terão a oportunidade de responder e também fazer uma pergunta. No último bloco, no quinto bloco, nós teremos, então, 2 minutos para as considerações finais do candidato. Lembrando que, em algum momento, se houver alguma referência indevida, se houver alguma referência ou algum ataque pessoal, teremos também uma banca julgadora composta por membros da organização que irá definir se teremos o direito de resposta ou não. A comissão julgadora é composta pelo Dr. Marco Aurélio Benedito, da OAB, também o Marco Antônio Freitas, da ACIAT, o Eliandro Maurá, do projeto Salva Vidas no Trânsito, e a Cláudia Mateus, representando o Observatório Social do Brasil em Teresópolis. Bom, feita as apresentações, vamos passar então para o nosso primeiro bloco, a abertura do primeiro bloco. E como eu disse, neste primeiro bloco, os candidatos terão a oportunidade de responder a uma pergunta feita pelos nossos representantes. Eu vou aqui começar pela ordem dos candidatos. O primeiro a responder, o número 2, é o Newton Salomão. Vamos fazer aqui a abertura do envelope do Newton Salomão. O tema do Newton Salomão é economia local. Boa parte das licitações da Prefeitura de Teresópolis tem como vencedores empresas de outras cidades e até de outros estados, levando parte da receita da cidade para outros lugares. Falta de divulgação das licitações e transparência já foram denunciados no Ministério Público. A pergunta, candidato: no seu governo existe algum projeto para aumentar a divulgação das licitações e programas de apoio para que o empresário local possa se preparar para fornecer para o município? O senhor tem 3 minutos. Primeiramente, eu quero parabenizar o Grupo Diário por esse encontro e dizer a você que está aqui procurando o melhor para o seu voto para mais 4 anos em Teresópolis e que
Esta pergunta traz um pouco da realidade de Teresópolis. A falta de transparência que leva a outros interesses que não o interesse público. No nosso plano de governo, nós teremos como a transparência como um ponto principal. Nós vamos trabalhar para que os empresários teresopolitanos possam estar cada vez mais preparados para essas concorrências. E vamos fazer valer, em todos os momentos, a oportunidade para quem gera emprego aqui. Essa prática de trazer empresas de fora para Teresópolis é uma prática conhecida que tem causado extremo prejuízo à cidade. Mas quero dizer a você também que, quando asseguro isso a você, eu sou um teresopolitano, tenho 58 anos, nasci ali na Tijuca, ao lado da Hermitagem, e tive uma infância extremamente difícil, mas tive uma oportunidade de trabalho. Me tornei servidor da Caixa Econômica, fui gerente, fui professor de administração na Faculdade de Administração e Ciências Contábeis, fui presidente da Emater, a empresa que trabalha com os produtores rurais, e fui deputado. Fiz o que pude pelo Estado e por Teresópolis. Fiz a lei que regulamentou ficha limpa para os cargos do Executivo. Fiz a lei que garantiu a você e a sua família o direito de acompanhar o seu pai e a sua mãe nas internações hospitalares. Trouxe a FAETEC, que capacitou e permitiu que mais de 50 mil jovens tivessem um futuro diferente. E para os bairros populares, lutei e consegui chegar à água tratada na sua casa. E mostrei o meu compromisso com o povo, quando, no movimento Pedágio Não, aquele crime cometido, que o prefeito da época ficou com os braços cruzados, mas nós lutamos e conseguimos tirar aquele crime contra a nossa população. Eu estou dizendo tudo isso porque, nos últimos 28 anos, quem administrou essa cidade fez com que ela fosse ladeira abaixo. Mas nós podemos mudar isso sim, nós temos que acreditar, nós podemos, e eu posso, fazer um governo competente, um governo estável, um governo limpo. E um governo limpo, as licitações serão limpas. 15 segundos, candidato. E mais, eu creio que todo esse drama que nós vivemos nesses últimos 28 anos, e você sabe que eu estou falando, a falta de emprego, não é? O drama da saúde, nós podemos mudar sim, com seriedade e com estabilidade na Prefeitura. Obrigado, candidato Newton Salomão. Na segunda pergunta, teremos o candidato André Couto, definido pelo sorteio. Faremos a abertura do tema do André Couto. Será dado o direito de resposta no próximo bloco, candidato, assim como combinado. O senhor terá tempo para isso. Passamos então à pergunta do André Couto. Tema do André Couto, habitação. Através de proposta de iniciativa popular com mais de 5 mil assinaturas, foi alterada a lei orgânica do município, através de emenda, que acrescentou ao capítulo da política urbana que o município aplicará anualmente nunca menos de 3% da receita própria do município em habitação popular de interesse social, que será direcionada ao Fundo de Habitação de Interesse Social, instituído pela Lei Municipal número 2.725, de 4 de dezembro de 2008. Embora aprovada para surtir efeitos a partir do ano de 2013, nenhum gestor até agora cumpriu o que está determinado em tal lei, inexistindo notícia sequer da preservação do referido recurso para posterior aplicação, conforme determinado na lei. A pergunta, candidato: caso eleito, o candidato tem intenção de cumprir a referida lei? Tem algum projeto efetivo? Conhece a composição paritária do fundo gestor que deverá ser ouvido para a aplicação dos recursos? Entende que a falta de cumprimento de diretriz orçamentária em confronto com a legislação em vigor pode caracterizar crime de responsabilidade do gestor? Boa noite, amigo, boa noite, amiga que acompanha esse debate democrático. Meu nome é André Couto, eu tenho 36 anos e digo com orgulho que sou o mais jovem dos candidatos que se colocam ao pleito das eleições, mas não menos experiente.
Meu amigo, a lei orgânica diz muita coisa, mas boa parte do que ali está escrito ninguém cumpre. Por exemplo, ela diz que a lei orgânica, nunca menos de 30% da receita própria, também deverá ser aplicada em educação. A lei orgânica diz muita coisa, mas a maioria do que está escrito ali, o gestor não cumpre. Não cumpre porque não tem vontade, não cumpre porque não tem interesse em atender o interesse da população. Em 2011, nós sofremos a pior tragédia de todos os tempos. E os governantes daquela época viraram as costas para a população. 68% das nossas residências estão em área de risco. Para começar um bom trabalho, precisamos, em primeiro lugar, colocar a defesa civil para trabalhar. Nós temos, em média, 1.599 famílias que estão sob a tutela do Estado, estão sofrendo com atraso do aluguel social. Aqui no município, são cerca de 700 famílias que estão sob a tutela do município e que também não recebem, estão recebendo mensalmente. Mas o que acontece é que essas pessoas estão até hoje sem suas casas. Essas pessoas estão até hoje abandonadas porque o gestor atual virou as costas. Nós vamos priorizar a habitação, nós vamos priorizar o trabalho da defesa civil, nós vamos recuperar as casas que foram interditadas e vamos valorizar aquela pessoa que se encontra sem sua casa. Eu confesso que eu me entristeci quando o atual prefeito chamou aquelas pessoas que foram procurá-lo de meia dúzia de gatos pingados, porque recorreram ao prefeito, o prefeito que deveria cuidar do bem-estar de sua população, ele simplesmente lavou suas mãos como fez Pilatos. Eu estou aqui ao lado desses homens que, para mim, representam a velha política. Eu quero representar a nova política, aquela política que chama o povo para perto e não afasta o povo. André Couto não tem conchavo político com ninguém. André Couto caminha com as próprias pernas e, tendo autonomia como eu tenho, eu terei condições de atender a toda e qualquer necessidade e sem lavar as mãos, ainda que a competência seja do governador. Cabe a mim atender e procurar aqueles que me procuram. Obrigado, candidato. Passamos então para a terceira pergunta, que será realizada ao Dr. Luiz Ribeiro. Tema do Dr. Luiz Ribeiro, saúde. Denunciadas em várias cidades, as organizações sociais de saúde, conhecidas como OS, chegaram a ser proibidas de serem contratadas em Teresópolis por lei aprovada na Câmara de Vereadores. Mas a Prefeitura conseguiu uma liminar para conseguir contratar o serviço para administrar a UPA. Pergunta, senhor candidato, no seu governo existe algum projeto para concursos na área de saúde ou contratar OS de outras cidades e estados é a melhor solução? A questão da UPA hoje é a questão caótica, né? Representa o caos total na saúde de Teresópolis. Representa onde nós conseguimos chegar em termos de falta de gestão pública nos recursos da saúde. Essa OS especificamente, essas OS que vêm ao longo do tempo, fazendo com que percamos a nossa autonomia, ou seja, o município simplesmente lava as mãos e deixa por conta delas aquela loucura que hoje é a UPA em Teresópolis, aquela desordem, mais uma desordem que causa sofrimento, causa um aumento na morbidade, ou seja, na dificuldade que as pessoas que você e que está nos ouvindo e está nos vendo, passa todo dia quando tem um parente seu que precisa daquela unidade hospitalar, daquela unidade de pronto atendimento. Nós temos o plano e já avançamos muito na questão da Fundação Municipal de Saúde. A Fundação Municipal de Saúde talvez seja uma opção, talvez, ainda digo talvez, uma opção mais do que viável e mais do que importante do que a OS. E nós, enquanto 39 anos de média, 38 anos de média, fazer 39 agora,
atendendo sempre a população, estando sempre ao lado da população. Sabemos no momento o sofrimento que é quando você precisa estar lá, quando você precisa ir lá e passar por problemas como falta de medicação, falta às vezes de esparadrapo, falta de gases. Você vai pegar uma dipirona, uma simples dipirona, e você recebe uma receita, vai na farmácia, compra a dipirona, volta para que seja aplicado. Isso é onde nós conseguimos chegar. Falta realmente essa visão, que a OS não é a resposta. Temos que buscar novas soluções, temos que buscar novos caminhos, temos que buscar aquilo que realmente vai fazer a diferença. E a diferença passa por uma reformulação total do sistema de saúde. Precisamos de saúde preventiva de qualidade, fazer com que os PSFs hoje sejam equipados, tanto com material, quanto com pessoal, com agentes de saúde que percorram, vão até os bairros, vão até vocês, entrem nas suas casas, vejam o que realmente está acontecendo para que ali, lá no bairro, lá na ponta, não haja, as doenças tratáveis possam ser controladas. Nós vemos doenças como diabetes, hipertensão, são doenças que causam problemas gravíssimos, que podem ser tratadas lá e hoje estão sendo tratadas na UPA e nos hospitais. Daí a importância de mudarmos esse modelo, rompermos com esse modelo que hoje está falido. Obrigado, candidato. Passamos então à próxima pergunta, que será feita ao candidato Cláudio Melo. Tema do candidato Cláudio Melo: iluminação pública. A iluminação pública de Teresópolis há vários anos é alvo de severas críticas pela população, não sendo raro verificar inúmeras lâmpadas queimadas até nas vias principais da cidade, assim como em inúmeras outras ruas. A taxa de iluminação pública, por sua vez, continua sendo rigorosamente cobrada nas contas de consumo, sem que haja, segundo também se reclama, a devida prestação de contas pela administração municipal, seja do montante arrecadado, seja da real aplicação de tais recursos. Pergunta, candidato: o candidato tem noção do volume de recursos originados da cobrança da taxa de iluminação pública em Teresópolis? Tem noção do gasto mensal com a recuperação e manutenção do respectivo serviço? Tem algum plano para a melhoria do serviço? Boa noite a todos os amigos, todos os contribuintes da nossa cidade. Primeiro, gostaria de parabenizar a TV Diário, a OAB, o Observatório Social e todas as entidades que estão apoiando esse debate, que de forma inédita dá oportunidade ao cidadão teresopolitano de ter acesso às propostas e conhecer um pouco mais dos candidatos à prefeitura e, portanto, eu credencio como um grande avanço esse debate democrático que nós estamos tendo hoje. Em relação à iluminação pública, é mais uma caixa preta que precisa ser aberta em relação à gestão pública do município. Nós, inclusive, tivemos notícia no ano passado que a prefeitura teve energia cortada, que teve, inclusive, em alguns prédios, a Serge, no governo cassado do Arley, inclusive, houve um cabo de guerra, porque a prefeitura, até ameaçar fazer uma ligação clandestina, né, depois do corte, foi feito isso. Então, a relação da iluminação pública ela tem uma grande importância em relação à segurança pública. O município contribui com a segurança pública quando ele ilumina a cidade, quando ele ilumina os bairros, para que os meliantes e o crime não possam atuar. Então, é uma grande contribuição municipal, porque muitas pessoas acham que a questão da segurança pública é apenas competência do Estado. E a gente sabe que a prefeitura pode sim, através da guarda municipal, através da iluminação, prestar um grande serviço, como também a questão do monitoramento, né? Para que uma central de monitoramento tenha realmente resultado, é fundamental que a cidade esteja iluminada, porque não adianta ter uma central de monitoramento se as ruas estão escuras e assim dificulta, né, a identificação dos marginais. Portanto, é mais um serviço terceirizado. Eu sou contra a terceirização nesse tipo de serviço, como na merenda escolar, como no lixo. Eu acho que o grande mal, inclusive,
para que outras empresas fora da cidade venham atuar e levar o dinheiro público daqui, são as terceirizações do lixo, são as terceirizações da merenda e, portanto, a gente pretende gerir a cidade de forma diferenciada, não privilegiando as terceirizações. Eu acho que a Prefeitura já passou da hora de ter, na sua estrutura, condição de acompanhar e fazer essa prestação de serviço na iluminação pública. Por isso, Anderson, eu me comprometo com você, trabalhador, com você, dona de casa, com você, contribuinte, que a questão da iluminação pública será mais uma caixa preta aberta para que a sociedade conheça todos esses números de quanto se arrecada, quanto se paga à firma privatizada, antiga Sérgio, hoje a Amplo. Obrigado, candidato. Passamos então à próxima pergunta, que será feita ao candidato Roberto Petto. O tema do candidato é mobilidade urbana. Motivo de muitas reclamações, o trânsito de Teresópolis tem um alto número de acidentes, congestionamentos, falta de rampas de acesso para deficientes físicos e muitos outros problemas. A criação de uma ciclofaixa sem estudo e projeto também tem sido bastante questionada. Pergunta: no seu governo existe algum projeto para a organização do trânsito de Teresópolis? Bom, primeiramente eu queria cumprimentar o Anderson, as organizações Diário, a você, telespectador, a você, telespectadora, a você, jovem, que está tendo a oportunidade de conhecer um pouco mais cada um de nós aqui e as nossas propostas. Mobilidade urbana é uma questão muito importante para nós hoje no nosso município. E quando se fala em mobilidade urbana, não se fala apenas da circulação dos veículos, não. Ela começa com o pedestre, a orientação para o pedestre, a orientação para o portador de necessidades especiais, né, o equilíbrio das nossas calçadas, as nossas faixas de pedestre. E, na verdade, o que se pretende, tem que se fazer na cidade, já passou da hora, é contratar um estudo e fazer um plano de mobilidade urbana. Exigência até da própria Constituição Federal. Isso existem verbas específicas que podem ser buscadas para atender essa demanda. Teresópolis já passou da época da gente ficar no achismo. Nós temos que trabalhar de forma essencialmente técnica. Às vezes até no intuito de você querer agilizar e resolver um problema da cidade, o prefeito resolve tomar um tipo de atitude, mas que acaba prejudicando A, B ou C, ou mesmo volta atrás do seu passo porque incomodou a alguns interesses e recebe pressões. Então, na verdade, isso tem que acabar. Nós temos que contratar um plano decente de mobilidade urbana, trabalhado com transparência. Transparência é a palavra, tem que existir isso, e aí sim, desenvolver um grande projeto para a cidade. Vamos redefinir aonde pode estacionar, onde não pode, se cabe ciclovia, se não cabe ciclovia. Uma rodoviária de integração que não é mais rodoviária, acabou esse aspecto. Aquela ideia antiga que se tinha que ter uma rodoviária de integração não precisa mais. Né? Por quê? Porque hoje você tem o próprio cartão de transporte, né? O passe único, que faz com que você possa trocar de ônibus e de linha sem gastar mais. Vamos implantar o bilhete único na nossa cidade, não importa onde você more, quantas conduções você pegue. Temos que implantar o bilhete único na nossa cidade, diminuindo assim o tráfego dos ônibus no centro da cidade e fazendo com que cada morador possa chegar ao seu bairro com maior tranquilidade, com maior agilidade, sem os congestionamentos que hoje nós temos em Teresópolis. É fundamental que a gente tenha também uma padronização da sinalização da cidade. Tudo isso envolve diretamente a mobilidade urbana. E associado a isso, uma alteração hoje nas questões de planejamento urbanístico da cidade, mudando os critérios para trabalhar com um adensamento urbano e não mais com os velhos critérios que permitem simplesmente construir um prédio de 10 andares, 15 andares ou 8 andares, num lugar onde já não cabe mais carro, onde não tem mais como absorver aquela população. Obrigado, candidato. Passamos, então, à pergunta feita ao candidato Paulo Ramos. O tema do candidato é merenda escolar. Levando em conta que, além da tradição agrícola do município, diversos programas de incentivo à agricultura familiar vêm sendo implementados pelos governos em todos os seus níveis, haja vista a Lei nº 11.947, do ano de 2009, que recomenda que no mínimo 30% do total de recursos financeiros
repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educação deverão ser utilizados na aquisição de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar, tornando o Programa Nacional de Alimentação Escolar importante instrumento de repasse de recursos, inclusive para escolas municipais. Enquanto isso, vereadores chegaram a defender o uso de salsicha na merenda escolar. Pergunta ao candidato. O candidato entende válida a implementação do projeto que favoreça os produtores familiares locais para fornecimento de alimentos para a merenda escolar do município? Tem algum projeto nesse sentido? Boa noite a todos, boa noite, Anderson, boa noite aos demais candidatos, boa noite a todos que estão aqui presentes assistindo ao debate e aos telespectadores. Cumprimentar a iniciativa da TV Diário de promover esse debate, principalmente porque, dentre todos os candidatos, eu sou aquele que há menos tempo está em Teresópolis. E tenho uma trajetória política a mais longa, porque fui 2 vezes deputado federal, tive a oportunidade de participar da elaboração da Constituição de 5 de outubro de 88, lutei pela soberania nacional, pelo direito dos trabalhadores e dos servidores públicos, recebendo o título de Constituinte nota 10. Depois lutei no mandato seguinte contra a revisão da Constituição, para que os direitos não fossem suprimidos. E agora estou no 5º mandato consecutivo de deputado estadual. Sou autor de inúmeras leis que beneficiam a população de Teresópolis. Vou dar apenas um exemplo em homenagem às mulheres. Uma lei de minha autoria que confere às mulheres que trabalham na iniciativa privada e no serviço público 1 dia de folga por ano para fazer o preventivo do câncer de mama e do colo do útero. Situação encontrável em Teresópolis, vitimando muitas mulheres. Mas digo que não é a idade. Às vezes o jovem ainda não teve a oportunidade de ser seduzido. E eu, na altura da minha vida política, já demonstrei claramente que não me deixo levar pelo oportunismo ou pelas oportunidades oferecidas por aqueles que detêm o poder. Ao contrário, sempre resistindo. Aqui em Teresópolis, eu percebo coisas que aqueles que estão aqui há mais tempo, por vezes, já se acostumaram. Exemplo, um temor que existe na população, um receio muito grande de participar. As pessoas não se organizam. E não se organizam por quê? Porque há uma intimidação. Não sei de onde surge esse medo, mas o receio é muito grande. Agora mesmo, na Assembleia Legislativa, 15 segundos, o governo do Estado acabou com a questão da merenda. Quero que 100%, não apenas 30%, prestigiar a agricultura local, a agricultura familiar. É um absurdo o que acontece com uma das principais vocações do município. Obrigado, candidato Paulo Ramos. Seguimos, então. A última pergunta do bloco será feita ao candidato Mário Tricano. Tema do candidato: saúde. Teresópolis não possui 1 centímetro sequer de esgoto encanado, transformando o rio Paquequer em uma vala a céu aberto e que corta a cidade e seus atrativos. O fornecimento de água também é motivo de reclamação em inúmeros bairros. No seu governo, pergunta, candidato, existe algum estudo sobre a criação de uma rede completa de saneamento no município e a melhoria no fornecimento da água? Bem, eu quero agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui, né? 4 vezes prefeito, pela 5ª vez concorrendo ao cargo de prefeito, graças a uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que me garante eu prefeito e continuar prefeito, falando para todos aqui presentes, para os ausentes que são os telespectadores, dizer que é evidente que sim, nós temos que urgentemente buscar um modelo que
tire do Estado a prerrogativa de água e esgoto. Mas se vai ser terceirizado ou privatizado, eu não sei como, mas algo que tire de quem está no poder há muitos anos não resolve. Eu quero dizer aqui sobre água, inclusive, né, que foi citado ainda há pouco, que a implantação de abastecimento de água nos bairros Quinta Leblon, Vale da Revolta, Coreia e Fonte Santa não é de quem citou, é do deputado Carlos Dias. Não é verdade que colocaram água. Com relação a dizer sobre que eu cruzei os braços com relação ao pedágio, também não é verdade, porque eu tenho a decisão aqui que foi através de uma petição minha que nós abrimos lá a CRT. Agora, com relação à saúde, né, pasmem, senhores, quando a gente ouviu falar, por exemplo, né, em saúde, por aqueles que, primeiro, o seu vice quebrou o convênio com o Hospital das Clínicas. O povo hoje não é atendido no Hospital das Clínicas porque o vice do ex-deputado Luiz Ribeiro, né, quando era secretário de Saúde, encerrou esse convênio. E esse mesmo vice dele trouxe a UPA para cá, que era estadual, quer dizer, ou melhor, adotou a UPA, que hoje o Estado deve mais de 15 milhões a gente. Não é? E a gente vê, por exemplo, a saúde pública, né, dependendo de uma opção de coisa, a Beneficência Portuguesa, por exemplo, que é comandada pela família Luiz Ribeiro, está ali aos frangalhos, gente. Não atende ninguém. No outro dia eu fiz 3 intervenções. Não tem um médico, eu estou falando para o doutor Luiz Ribeiro, médico, não tem um médico de plantão noturno para 43 pacientes. Eu falo com tranquilidade em saúde pública, porque cheguei e com poucos recursos consegui abrir o CAPSI, recentemente reinaugurei o Centro Odontológico, estou reformando o CEMUSA, onde vai ser instalado no primeiro piso a Clínica da Criança, no segundo piso a Clínica da Mulher, o pré-natal, e no terceiro piso, finalizando a reforma do CEMUSA, vou estar entregando o Centro Odontológico reformado. É diferente, recuperei 6 ambulâncias com a empresa pública privada e coloquei a saúde a começar a funcionar. Não tinha condição de comprar remédio, mas durante esses 4 primeiros meses mantive a UPA funcionando precariamente, mas mantive através de doações do Estado, municípios, amigos meus. Obrigado, candidato. Esse foi o pedido de direito de resposta, será dado no próximo bloco. Chamamos a sua atenção que no próximo bloco, um momento histórico, estaremos aqui com a direção e coordenação do Observatório Social do Brasil em Teresópolis e os candidatos terão a oportunidade de assinar um termo de compromisso da futura gestão com a transparência. No segundo bloco, nós vamos encerrar agora o primeiro bloco. Você acompanhou as perguntas feitas pelas entidades que organizam o debate. Os candidatos tiveram a oportunidade de respondê-las e no segundo bloco nós teremos a apresentação do termo de compromisso do Observatório Social de Teresópolis e consequente justificativa da assinatura por parte de todos os candidatos. Quanto ao direito de resposta, ele será feito a posterior, no próximo bloco, em caso a nossa comissão julgadora entendendo a necessidade para tal. Chama a sua atenção para o próximo bloco, onde teremos essa assinatura e o debate 2016 volta já já.